Arro pessoal, bom dia! Começando mais uma live, nossa live clássica já agendada do resumão astrológico da semana que acontece toda segunda-feira, 8h30 da manhã, para a gente dar aquele olhar geral para a semana, né? O que vai acontecer aí astrologicamente durante a semana. Essa é uma visão geral, onde eu pego os aspectos que não são os aspectos da Lua. Por quê? Porque os aspectos da Lua são muito rápidos, eles duram ali questão de horas, e a gente dá aquela visão geral, ou seja, tudo que a gente conversar aqui é para a semana inteira. Monique, bom dia. Mila, bom dia. Gratidão ali pela mensagem de hoje. Hoje eu vou responder um monte de mensagem. Gratidão mesmo, né? Pelo dia do astrólogo, hoje, dia 6 de janeiro. Então, nessa live a gente dá aquela visão geral. Então já tenham em mente que tudo que a gente conversar aqui vale que meio que para a semana inteira. E lembre-se que o lugar principal para você se manter informada, informado sobre o que está acontecendo no céu é o astral do dia, onde todo dia de manhã, sem falta, já faz aí um bom tempo que não falha um dia, eu mando uma reflexão astrológica para o dia, ou seja, pegando tudo o que vai acontecer. Eu mando para o Telegram, é um canal do Telegram, que se você quiser entrar é só pedir o link para mim, e mando lá também para o Spotify, para o YouTube. E o que é interessante? Não é só um horóscopo do tipo, hoje a Lua vai se encontrar com Vênus, você vai encontrar o amor da sua vida. Não é assim que eu trabalho. Né? Eu pego tudo que está acontecendo no céu e trago reflexões. Né? Então, inclusive, vou pegando tudo que eu estou estudando, que eu estou experienciando, e vou fazendo aquela aplicação ali, né, do que está no céu, como está na Terra, e a gente faz reflexões profundas todos os dias sobre o que está acontecendo. Inclusive hoje, segunda-feira, um dia bem movimentado, um dia de lua crescente. Quem não viu ainda o astral do dia, corre lá para ouvir. Então vamos lá, pessoal, resumão de 6 a 12 de janeiro, né, a primeira semana que eu diria que é mais, né, ativa mesmo, né, de 2025, porque, claro, a semana passada ainda foi meio aquela viradinha de ano, férias, aquela coisa toda. Agora a coisa começa meio que a pegar mais forma de trabalho, embora a escola ainda não voltou, né? Tem muita gente que ainda está meio que, né, em férias, viajando, mas já começa a ter uma carinha de rotina, né? Inclusive, quais são as rotinas que você quis implementar em 2025? Já começa agora, né? Então, rotina de saúde, rotina de bem-estar, tudo isso começa agora. Então, essa semana a gente vai ter uma lua nova, né? A gente ainda está na lua nova, nesse horário aqui que eu estou fazendo a live, ainda é lua nova, embora ela já tem a luz, né, ela já está quase crescente. Tecnicamente, então, ainda é um plantio de semente, e lá para a noite a Lua faz quadratura com o Sol e fica crescente. Então, na verdade, a semana inteira a gente vai ter aí a energia da Lua crescente. O que é a Lua crescente? É o convite a gente colocar mais energia, mais adubo naquela plantinha, naquela sementinha que a gente plantou. Então, se você plantar uma semente, sei lá, um pé de tomate, nasceu um pé de tomate sozinho aqui no canteiro. Eu colhi ali uns 8 tomates orgânicos, né, que nasceu sozinho aqui no canteiro, muito interessante. Então imagina que você planta ali alguma erva, enfim, alguma coisa que você vai colher. Nesse momento ela já começa a crescer, ela já começa a aparecer a lua crescente, e você coloca lá água, coloca ali um adubo, alguma coisa para a planta ter mais energia, né, para crescer. Inclusive pode ser energia mesmo, você aplicar uma energia na planta que ela cresce, né, seja lá com reiki, seja lá com a sua intenção, pode ajudar bastante também. Então, semana de lua crescente, ou seja, assim, a primeira lua crescente do ano, né? Então também tem essa marca interessante dentro do ano calendário, claro, mas é a primeira lua crescente. Coloca ali intenção, coloca energia para fazer realmente aquilo que você quer. Aproveita para não perder o embalo, né? Porque muita gente vai perder o embalo, a gente sabe disso. Tem toda aquela empolgação da virada do ano, então virou o ano, agora vida nova. Eu, por exemplo, tenho uma determinação muito forte que eu fiz nesse ano de 2025, estou mantendo e pretendo manter. Pretendo, inclusive, nessa semana, reforçar essa determinação de 2025. Então aproveita esse momento. A lua crescente vai passar então por Áries, né? É onde ela ficará crescente, no grau 16 de Áries. Caso você tenha ali conhecimento do seu mapa, veja o que você tem no grau 16 de Capricórnio e Áries. Ali que vai acontecer o impacto da lua crescente, e nas casas astrológicas, né? Respectivas casas astrológicas. E depois a lua crescente passa por Touro, onde ela fica exaltada, fica forte, fica feliz, um lugar muito bom para a lua estar, o signo de Touro. Depois ela passa para Gêmeos, trazendo muita movimentação, muita questão de estudo, comunicação, talvez até pessoas voltando, né, para suas casas, pegando estrada, que o signo de Gêmeos fala muito de movimento. E finalizamos então a semana no domingo com a lua no seu domicílio, que é Câncer. Uma lua crescente em Câncer, e que será uma lua cheia em Câncer.
né? Então, semana que vem teremos a lua cheia em Câncer com participação de Marte. Essa é uma lua bem poderosa, falaremos sobre ela, né, ao longo aí dos dias. Então, o que a gente tem para hoje, né? Dia 6, segunda-feira, o Marte retrógrado voltou para Câncer, né? Esse é um ponto importante. O planeta Marte voltou para Câncer. Marte representa nossa energia, nossa libido, representa a sexualidade, representa a agressividade, é o que faz a gente levantar da cama, né? Então Marte é muito importante. A pessoa que tem um Marte bloqueado no mapa, um Marte debilitado, a pessoa parece que ela não tem força, ela não tem energia, ela não tem iniciativa e a vida dela fica meio que parada, né? Então eu sempre falo que o Marte é o planeta que vai puxando o nosso mapa. É todo o potencial que você tem no seu mapa. Se o Marte estiver bloqueado, é como se tivesse ali alguma coisa que emperrasse a energia, que não deixasse fluir, né? Então é importante olhar para o seu Marte. Marte agora está retrógrado, né, para todos nós. Começou a retrogradação em Leão e agora voltou para Câncer. Em Câncer, Marte estaria debilitado, ele está na sua queda, né? Basicamente porque é como se essa energia mais agressiva, essa energia mais até violenta de Marte, num signo extremamente emocional que é Câncer, ficaria ali até um tanto perigosa, um tanto complicada. Tanto que ele se exalta onde? Em Capricórnio. Porque Capricórnio tem mais aquela frieza, tem mais aquele foco, ou seja, o direcionamento da energia. Então, é muito interessante entender que as dignidades planetárias têm um grande sentido por trás delas, né? E isso tem na aula do curso de astrologia. Você que quer aprender astrologia, já tem um monte de aula gravada e semana que vem eu já vou anunciar também lá, né, para o grupo, a gente volta às aulas ao vivo. Então as aulas acontecem ao vivo e tem aula gravada. É um curso que é uma mistura dos dois tipos, né? Tem gente que gosta mais do gravado, tem gente que gosta mais do ao vivo. Esse curso ele tem os dois, né? E é um curso extenso, então assim, a gente tem chão ainda pela frente. Só tivemos essa pausinha, obviamente, por causa da virada do ano e aí férias escolares e tudo isso. Então, tem lá uma aula, né, falando sobre as dignidades planetárias. O planeta Marte, em Câncer, ele fica então debilitado. A retrogradação também é considerada uma debilidade, né? Fica ali meio complicado. Então a gente tem que entender que os próximos dias a gente tem que ter mais cautela, né, mais equilíbrio emocional. Então trate aí de usar seus cristais calmantes, aterradores, óleos essenciais calmantes, aterradores. Aliás, para quem quiser entrar na do Terra, tem promoção com lavanda, né? Você que for se cadastrar, dependendo da quantidade de PV, estou tentando achar lavanda aqui, você ganha uma lavanda, né? Então também vou voltar aí a movimentar essa questão do bem-estar que eu adoro. Então você pode ter o seu olhinho de lavanda ali para te acalmar ao longo desse período. Marte vai ficar um tempão em Câncer, né? Bom dia, Suzana. Ele volta quase que metade do signo, né? Então também comentei, se você tem planetas ali na segunda metade de Câncer, saiba que Marte está voltando, né, para fazer ali os últimos cortes e ajustes, né? Eu sei que eu tenho a minha Lua ali, né? Então Marte está voltando para tocar a minha Lua, depois ele no movimento direto toca de novo. Então tem mais duas conjunções, dois encontros com Marte. Pessoal, eu adoro essa parte da imaginação ativa, né, que o Jung traz e que a magia traz também, né? Imagina que você vai ter um encontro com um grande guerreiro, né? Esse grande guerreiro está voltando para trocar uma ideia ali, passar alguns ensinamentos, fazer alguns treinamentos ali, marciais, né, até, com uma área do seu mapa. Então, se você tem planetas ali, aquele arquétipo vai receber. Por exemplo, a minha Lua vai receber o guerreiro Marte voltando ali para poder trocar uma ideia, passar alguns ensinamentos, né? E se você não tem planetas em Câncer, se você estiver em Capricórnio, temos oposição aí. Se você tiver Libra e Áries, temos quadraturas. Então também tem outros signos que são impactados fortemente. E mesmo que você fala não tenho planetas, assim por diante, você tem uma área da vida, ou até duas, que está recebendo a visita do Marte. A Suzana falou, meu Sol é 29 graus de Câncer, vai encontrar com certeza. Já está encontrando, na verdade, né? Porque o Marte agora, nesse momento, está no grau 29 de câncer. Então, assim, ele já está em cima do seu Sol, vai ficar uns diazinhos na conjunção exata, aí ele vai voltando até o grau 17. Quando ele voltar ao movimento direto, ele tem mais um encontro com o seu Sol. Então você pode considerar que a sua essência, a sua vitalidade, a sua energia, aliás, Sol e Marte são muito amigos, né? Tem muito uma ligação um com o outro, está recebendo aí a visita do Marte. Então, como que está a sua energia, como é que está a sua iniciativa, a sua coragem para viver quem você é, para viver a sua essência, aproveita aí esse momento. E acho que é meio lento, né, a questão do comentário, o que eu posso esperar disso é o que eu comentei. E não é esperar, pessoal, não acho legal ficar esperando alguma coisa.
Se a gente pensar em esperar Marte, ele pode trazer uma irritação, uma situação que até, né, uns cortes e coisas do tipo. Que não é esperar, é o que você vai fazer com essa energia. Né? Tá recebendo ali o guerreiro, o que você vai fazer com essa energia? Como é que você vai direcionar essa energia para sua evolução? A Monique tem a Lua em Câncer também, como eu. Né? Então veja, se a sua Lua estiver para frente do grau 17, vai ter conjunção também. Se tiver antes, se tiver no início de Câncer, não tem mais a conjunção, mas tem ali a conjunção que a gente fala por signo inteiro. Né? Só o Marte estar em Câncer já afeta tudo que está em Câncer, né, por conta do signo inteiro. Então, momento para a gente poder ter mais atenção com as emoções. Né? Assim, veja, o Stephen Forrest ele fala sobre isso e eu concordo muito. Né? Mesmo os planetas em debilidade tradicional, né, eles trazem ensinamentos muito fortes. Então, assim, o Marte em Câncer ele traz um ensinamento, por mais que seja desafiador, da gente poder disciplinar nossas emoções. Né? E não deixar tudo desgovernado. Né? Reatividade. Eu vou lá e reajo a alguma coisa que aconteceu. Se a gente quiser pegar a energia marcial, né, toda a arte marcial vem de Marte, que vai falar de disciplina, né, de você poder direcionar a força para algum lugar. É um momento muito interessante para a gente aprender a direcionar as nossas emoções. E claro que essa retrogradação volta a gente para trás, pode trazer questões ali a serem resolvidas. Eu fiz uma live com a Sullivan ontem, a gente falou sobre a Vênus em Peixes. É muito interessante porque teremos inclusive um momento que esse Marte e a Vênus fazem trígono, então está um momento de cura muito interessante. Essa busca pelo passado, essa investigação de padrões de família que a gente tem que ultrapassar para poder até aproveitar o máximo da Vênus, né? Porque geralmente as pessoas buscam muito terapia e ajuda por problemas venusianos, que são problemas relacionados a relacionamento, né? A Suzana falou, a live é maravilhosa, acho que é de ontem, né? Então, quem não viu ainda, está disponível já nas outras plataformas que eu coloquei. Então, a Vênus é um planeta que fala muito sobre o que a gente busca, né, trabalhar na vida. Fala sobre prazer, sobre bem-estar, vai falar sobre dinheiro também. E muitos problemas venusianos vêm de onde? Vêm lá do passado. E o Marte está voltando para trás no signo do passado para a gente poder investigar isso com coragem, né, e com uma faca ali, uma espada, uma tesoura para cortar aquilo que não serve mais. Momento bem interessante. Falando ali, né, nessa parte terapêutica, hoje também Mercúrio faz uma quadratura com Netuno. Realmente, dentro da visão tradicional, Mercúrio está extremamente incomodado no dia de hoje, porque ele já está no seu exílio, que é Sagitário, e faz quadratura com Netuno, que já é meio que desafiador, e Netuno ainda está em Peixes, que é outro do seu exílio e até queda, né, pela visão tradicional. Então Mercúrio hoje está meio complicado. Eu falei já no astral do dia, né? A nossa mente, principalmente no início da semana, depois vai se enfraquecendo, até porque o Mercúrio entra em Capricórnio, dando aquela mudada de energia, mas principalmente no início da semana, a gente pode ter aí, sei lá, uma mente um pouco mais avoaçada ali, né? A gente meio que viajando na maionese, pessoas ainda literalmente viajando, pessoas de repente pegando trânsito aí na estrada para voltar. Então, temos que ter paciência com esse Mercúrio. Sempre comento, né, se você precisa de um aterramento, de uma energia e está complicado, a gente não tem que só esperar que o Netuno atrapalhe o Mercúrio. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, vou pegar ali meu cristalzinho, né, vou me aterrar com ele, vou pegar ali meu óleo essencial e vou focar minha energia. Né? E para quem puder fazer trabalhos espirituais, meditação, analisar sonhos, tudo isso é muito interessante. A Suzana falou isso, a live de ontem com a Sullivan, façam mais vezes. Maravilha. Ó. Pessoal, comenta ali, manda mensagem para mim. Vocês querem mais live em dupla, sugestão de tema? Isso aí é bem interessante. A gente pretende sim fazer com certeza. Então Mercúrio faz quadratura com Netuno. Nesse primeiro, no início da semana principalmente, procure ter o pé no chão. Aquilo que eu comentei no astral do dia também. Cuidado com golpes que podem aparecer, cuidado com coisas ali que, né, às vezes iludem a gente, né? Trazem a ilusão, que é a questão do Netuno. E hoje teremos aí à noite a Lua fazendo quadratura com o Sol, o que inaugura a Lua crescente em Áries. Então, novamente, inicia-se a gente tem uma semana aí com Lua crescente, trazendo bastante energia. E como eu comentei também, algumas pessoas que trabalham mais do lado fatalista podem falar, podemos esperar um crescimento da violência. Mas por que a gente vai se ligar nisso? Por que a gente, em vez de esperar um crescimento da violência, não espera um crescimento na atitude, na energia e principalmente direciona para esse lado? Né? Então, assim, veja, o Marte entrou em Câncer, que é o reino da Lua.
a Lua está em Áries, que é o reino de Marte. A gente tem uma recepção mútua, um está na casa do outro, né? Cabe a nós direcionar essa energia. Para onde você quer direcionar essa potência de uma Lua crescente no signo de Áries? Que aí, novamente, se você tem ali fresco as metas de 2025, começa a fazê-las crescer, né? Faz ela acontecer. Terça-feira, amanhã, a gente tem a Lua entrando em Touro, a Lua já crescente, então, no signo de Touro, signo que ela fica muito feliz, fica ali, né, tranquila, fica ali nutridora, então, muito interessante, a área que você tem Touro no mapa vai receber a visita da Lua. Quarta-feira é um dia aí especial, quarta-feira, dia 8, eu vou até colocar aqui, 8/1, quarta-feira, a Lua continua no signo de Touro, né? Então a Lua vai passando ali pelo signo de Touro na quarta-feira, e o Mercúrio, ele sai finalmente de Sagitário. Pessoal, por que finalmente? Porque Mercúrio retrogradou em Sagitário. Então Mercúrio ficou muito tempo em Sagitário, um tempo bem maior do que o comum, por conta da retrogradação. E novamente, não é o lugar que Mercúrio fica mais feliz ali, né? Então ele fica ali até um pouco, sei lá, perdido na energia de Sagitário. Não é a casa dele, é a casa oposta a Gêmeos, que é a casa dele. Quando Mercúrio entrar em Capricórnio, ele então sai da debilidade, não que ele entre num signo que dê debilidade, que dê alguma dignidade para ele, mas ele pelo menos sai do lugar ali que ele fica mais desconfortável, entra em Capricórnio. O fato dele entrar em Capricórnio é muito interessante porque ele traz a energia prática, a nossa mente voltada à realização, a questões práticas do dia a dia, a busca, né? A busca pelos nossos objetivos e metas. Então, novamente, é aquele período que a nossa mente fica focada em falar o que eu determinei para 2025. Vamos fazer acontecer, vamos atrás. Quais são os recursos físicos que eu preciso? Qual é a atuação prática que eu tenho que ter para isso acontecer? E acontece no momento em que a Lua estará em Touro. Então traz uma temática de terra muito forte. A gente vai ter então bastante elemento terra no ar, bastante elemento água também por causa dos planetas em peixes. Então é muito uma energia de materialização de sonhos. Bom dia, Luli, seja bem-vinda. Então aproveite esse momento, quarta-feira é muito interessante. Você que de repente não escreveu metas ainda, pois escreva, tenha ali clareza daquilo que você quer, concretize isso na sua mente, faça com que sua mente foque no objetivo, porque o Mercúrio em Capricórnio realmente é missão dada, missão cumprida, né? Capricórnio tem muito a ver com isso, missão dada, missão cumprida. Aí também, na quarta-feira, o Sol faz quadratura com o Quirón. Então o Sol ali, já entrando, então, né? Quase entrando no terceiro decanato de Capricórnio, faz quadratura com Quirón, que está lá no signo de Áries. Quirón representa a ferida, né? Então a gente pode ter ali algum cutucão, alguma coisa ao longo, principalmente no meio dessa semana, mas que se espalha para o início e para o finalzinho da semana, algum cutucão ali na ferida, né? Principalmente às vezes até alguma coisa que impede a gente de viver a nossa missão, né? Pessoas que, vou dar um exemplo de uma ferida clássica que pode acontecer, né? É que infelizmente até eu conheço pessoas de proximidade que viveram isso. A pessoa tem uma essência, né? Só que ela acabou sendo, como posso dizer, direcionada por pai, mãe, enfim, para seguir uma determinada carreira. Só que ela não queria aquela carreira, né? E ela foi seguindo aquela carreira, aquilo meio que gerou uma bagunça na vida dela, né? Então, quantas pessoas, né, estão ali numa carreira que não é aquela que a sua alma quer, não é aquela que sua alma sonha, deseja. De repente entrou porque é a tradição da família, então todos os pais, avós, é dessa profissão, eu vou seguir essa profissão. Ou porque pai e mãe influenciaram mesmo, vai por esse caminho. Ou porque não, é porque dá dinheiro, está na moda, então eu quero ganhar dinheiro. E a pessoa fica ali sem poder viver a essência dela, né? Isso gera uma ferida muito grande. Algumas pessoas, por sorte, ali no retorno de Saturno, ou no máximo até na oposição de Urano a Urano, acabam tendo uma reviravolta na vida e se direcionam para aquilo que elas amam. Mas muita gente não, né? Então tem gente que eu conheço que tem uma frustração enorme, já está ali na terceira idade, tem uma frustração enorme porque não viveu aquilo que veio fazer. Então, quadratura de Sol em Capricórnio com Quirón em Áries. Você está vivendo quem você é, né? Você teve coragem, por exemplo, o que eu fiz exigiu muita coragem, porque eu saí de o mundo corporativo, tecnologia, que estava tudo muito bem encaminhado ali, e fui, né, me aventurar numa coisa totalmente diferente. Mas é o que minha alma quer, né? Então, tem os desafios de um lado, mas tem os benefícios de outro, que principalmente aquele benefício da alma estar feliz com aquilo que eu estou fazendo, mesmo enfrentando desafios.
Então é uma semana de feridas que vêm à tona e que podem também ser curadas, né? Porque novamente Quiron representa a ferida, mas representa também a capacidade de cura. Mesmo que a gente sabe que o nosso Quiron natal, ele guarda uma ferida que às vezes ela não cicatriza, é aquela ferida meio que sempre fica um restinho dela, né? O que significa que se Quiron é estimulado no céu, né, tem uma quadratura com Quiron, o nosso Quiron natal pode gritar também. Né? Então, a ferida de cada um, se você conhece o seu Quiron, né, comenta aí se você conhece, o meu Quiron é touro, 27 graus, na casa 3. Né? Se você conhece o seu Quiron, ele pode dar uma chamada nessa semana. Então, alguma questão da ferida vem à tona para você olhar. Na quinta-feira, a lua crescente ainda, né? Lua crescente entra no signo de Gêmeos. Inclusive é interessante, né? Porque nessa passagem, né, enquanto o Sol tem uma quadratura com Quiron, a Lua entra a Lua em Touro fala com Urano, podendo trazer libertação, né? Libertação do passado aí, que ajuda a gente a lidar com essa situação. Então no dia 9, a Lua entra em Gêmeos, né? Mas antes de entrar em Gêmeos, então na quinta-feira ela faz essa conjunção com Urano, vai ser um dia bem interessante. A Dea colocou, tem o Quiron na 7 em Áries, então está na área do relacionamento, tem que olhar para esse Quiron ali. A Monique falou, esse Júpiter em Gêmeos me levou para outro lugar totalmente diferente de onde eu estava. Maravilha, aproveita, não sei como que é o seu mapa em si, mas veja, né? Cada planeta vai falando com o nosso mapa de uma forma, vai ativando pontos. Por exemplo, tem muita gente que... esse ano de 2025, para mim, tende a ser mais interessante, porque na primeira metade, o Júpiter, ainda em Gêmeos, faz um trígono com o meu Sol, né? Então dá aquela ajudinha ali para o Sol, e depois ele vai se encaminhando em Câncer para falar com a minha Lua. Então meus dois luminares são tocados por Júpiter. É um ano interessante para mim, né? Então eu vou, né, aproveitar ao máximo essa deixa aí do Júpiter no meu mapa. Agora no mapa de cada um, ela vai ativando de uma forma. A Dea falou, preciso fazer uma revolução solar, bora fazer. A revolução solar é importante, mas ela sempre é analisada junto com outras técnicas, pelo menos na minha visão, né? Não é só a revolução, a gente vê revolução, trânsitos e progressão para ter uma visão ali de 3 técnicas que vão se combinando e mostram melhor ali todas as energias do ano. Então é bem interessante sempre unir isso. Sexta-feira então, né? Sexta-feira aqui, dessa primeira semana mais inteira, né, do ano, sexta-feira dia 10. Sexta-feira dia 10. De maio para cá minha vida mudou completamente. Olha só, espero que para melhor, hein? Espero que para melhor. Vou te chamar depois, bora lá. Bora, agora que a gente começa, né, a movimentar os atendimentos do ano. Hoje, na verdade, eu já começo atendendo, né? Os atendimentos para mim já começam nessa segunda-feira. Já estamos na ativa aí. Mas marcado do ano passado ainda. Bom, na sexta-feira, que é dia de Vênus, a gente vai ter um dia muito interessante, porque a Lua em Gêmeos vai se encontrar com Júpiter. Então traz aquele otimismo, aquela expansão das nossas emoções. Sempre um aspecto bem legal. E a gente vai ter aí Mercúrio fazendo um sextil com Vesta. Olha só, Vesta que está lá em Escorpião, está no grau 2, quase 3 de Escorpião. Mercúrio ali no grau 2, quase 3 de Capricórnio, fala bem com Vesta. Vesta é um asteroide, né? Então, são aqueles chamados as deusas, os asteroides, que são recentes, né? São descobertas mais recentes. Eles não têm todo o estudo clássico da astrologia, dos planetas, né, que estão ali há milhares de anos sendo observados, são mais novos, mas uma coisa que eu falo no curso, né? Eu concordo que, por exemplo, a gente não tem tanta observação de Urano, Netuno e Plutão ainda, né? Quanto a gente tem até Saturno, que estão já há milhares de anos sendo estudados. Só que tem uma diferença, né? Que é o seguinte: os povos antigos, obviamente, eles não tinham tanta movimentação como a gente tem. Né? É só observar que há poucos anos, né, não tanto tempo atrás, tipo, sei lá, 10, 15 anos atrás, os mapas eram calculados e desenhados na mão. Né? Então imagina, para fazer o mapa você tinha que olhar numa tabela de efemérides, fazer todos os cálculos, desenhar ali o círculo e fazer toda aquela movimentação ali, né? E gerar o mapa, desenhar. Então assim, só para desenhar o mapa demorava quase uma hora. Imagina. E aí, para analisar, hoje não, hoje em segundos você tem o mapa tendo ali as informações. E muito mais gente tem acesso. Antigamente era só os reis, os nobres que tinham acesso à astrologia. Hoje não, né? Hoje todo mundo tem acesso à astrologia, basta querer. Então as coisas são muito mais rápidas. Por isso que a gente tem
muita coisa sendo estudada sobre Urano, Netuno e Plutão, eles se tornam mais presentes. E os asteroides também, eles vão começar a ser mais estudados, quanto mais astrólogos colocam o foco ali para estudar, a gente tem mais informações. Então eu, em 2025, decidi trazer os asteroides mais, tanto para os atendimentos quanto para as lives e para tudo que a gente fala aqui. Então vamos falar um pouquinho de Vesta, a Monique falou, e você falou tudo no ano passado que iria acontecer a Rô. Então, novamente, coisas maravilhosas vão acontecer. Para quem eu estou gravando o mapa de 2025 também, eu estou olhando ali, tem pessoas com oportunidades muito interessantes, eu sempre falo, olha para a oportunidade, né? E olha para o desafio, não com medo dele, mas pegando ele e falar como que eu trabalho esse desafio para poder subir de level, né? Subir de energia. A Dé falou, adoro Vesta, só não sei achar ela no mapa. Então, Vesta, ela parece um foguinho, assim, né? Parece a imagem de uma chamazinha. Vesta é o equivalente romano à deusa Hestia, deusa grega Hestia, que era a deusa que mantinha o fogo sagrado aceso. Né? Então a gente tem aí, tanto que as Olimpíadas, se eu não me engano, é isso, né? As Olimpíadas, aquela chama lá, não pode apagar. Então, assim, desde a antiguidade, o ser humano tem essa relação com o fogo. Né? A gente sabe que o fogo trouxe muita coisa para o ser humano, quando o ser humano começou a entender, né? E conseguir trabalhar com fogo, além da questão de poder, né, comer os alimentos cozidos, então fazer uma coisa diferente, ele pôde se proteger de animais, pôde enxergar, né, na noite, no escuro. Então, assim, a relação do ser humano com o fogo foi muito importante. Né? Muitas culturas, né, por exemplo, na cultura hindu, o deus Agni, que é o deus fogo, é um deus poderosíssimo, né, muito, muito cultuado ali. Então o fogo é muito importante. Na cultura hindu também o fogo representa ali, né? A gente tem Kundalini na base da nossa coluna, que é uma serpente ígnea, uma serpente de fogo, que é uma energia que a ideia é que ela desperte e suba pela nossa coluna, ative os chakras para poder trazer o samadhi, para poder trazer ali a nossa evolução. Bom, então Vesta, essa energia, né, de Vesta representa aquela chama sagrada que a gente tem que manter na nossa vida. Né? Então, onde está aquele fogo sagrado no nosso mapa, né, na nossa vida? E a nossa responsabilidade, a responsabilidade de Vesta ali, é manter essa chama acesa. Às vezes ela pode enfraquecer, né? E se essa chama for enfraquecendo, a gente vai perdendo energia, perdendo vitalidade, perdendo vontade de viver. Se a gente reacende essa chama, parece que o mundo muda. Então Vesta agora está em Escorpião, no trânsito, né? Então ela está mexendo com coisas muito profundas, está ali num signo intenso, num signo que é relacionado ali à morte e renascimento, transformações, sexualidade, poder, né? Temas escorpianinos. E Mercúrio fala com Vesta, fala bem com Vesta, né? Então, por trânsito, né, para todo mundo, o seu trabalho, né, Capricórnio, a sua montanha sagrada que você resolveu subir, ela acende a sua chama, né? Aquilo que você faz, aquilo que você acorda de manhã para fazer, imagina, né? Está terminando as férias agora, né, para a maioria das pessoas. As pessoas vão voltar aos seus trabalhos. Será que a pessoa vai voltar reclamando? Meu Deus, eu tenho que ir para aquele trabalho que eu odeio, que eu não gosto, que não faz bem para mim. Isso não é legal. Enquanto outras pessoas podem já estar falando, pô, não vejo a hora de voltar para o meu trabalho para continuar vivendo a minha missão de vida, minha chama sagrada sendo acesa com isso. Então, é uma sexta-feira muito interessante para essa reflexão. E eu sempre comento, né? No mundo de hoje, claro que tem gente que tem menos opções, e aí cabe à sociedade, inclusive, né? Trazer opções mais igualitárias para todo mundo, mas a maioria que está assistindo aqui, que está ouvindo em algum lugar, tem opções. Né? Então, se você não está feliz com aquilo que você está fazendo, procura, né, mudar isso, nem que seja gradualmente, nem que seja com um planejamento, mas é uma coisa bem interessante. Eu fiz a mudança na minha vida e já vi muita pessoa fazer também essa mudança e se direcionar para aquilo que aumenta a chama. E conheça a sua Vesta natal, né? Então, saiba qual que é a Vesta no seu mapa para saber o que alimenta a sua chama sagrada. Por exemplo, a minha Vesta é em Gêmeos e na casa 3. Né? Então, me alimenta muito o conhecimento. Pode ver que aqui é só uma pequena estante de livros, mas tem outra ali, e nem cabe mais, e fora os eletrônicos, porque eu adoro o conhecimento, isso vai alimentando minha chama, e compartilhar o conhecimento também. Né? Então faz parte até do meu caminho. Por isso que eu faço gratuito mesmo. Um monte de gente já falou, não, você tem que cobrar assinatura, não sei o quê. Eu falo, não, eu tenho que ter uma vazão gratuita ali, porque é a minha missão. Né? É parte do que eu tenho que fazer. Então, e aí, lógico, quem faz atendimento, quem vem para os cursos ajuda a manter tudo isso, né, funcionando.
Mas é uma chama sagrada minha buscar conhecimento e compartilhar conhecimento. E obviamente, quanto mais eu compartilho conhecimento, mais ele vem para mim. Né? Então, mais livros eu descubro. Esse aqui foi uma aquisição recente, né? Da última visita aos sebos lá em São Paulo, muito interessante. Né? Peguei esse livrão aqui de astrologia, tá em inglês mesmo, né, em inglês, mas já estou aqui consultando ele, é o tamanhinho da criança. Então, assim, quanto mais conhecimento eu compartilho, mais ele vem. Né? É bem interessante. A Silvia falou, mas você pode pensar nisso também? Não, então, na verdade eu considero muito o curso, né, como algo que a pessoa ajuda, né, a fazer com que isso se mantenha acontecendo. Porque assim, nessa nossa sociedade precisa de dinheiro, a gente não tem ali o dinheiro sendo manifestado do éter, né, para a gente viver, tem que ter essas trocas acontecendo. Bom, sexta-feira então é esse dia bem interessante, Lua em conjunção com Júpiter e a Vesta sendo chamada ali, né, numa conversa com Mercúrio. No sabadão, sábado, a gente vai ter então, né, o dia 11, 11 do 1. Sábado a Lua continua no signo de Gêmeos, né, vai seguindo ali por esse signo. E o Sol faz uma quadratura com Lilith. Né? Então podemos ter ali alguns conflitos de relacionamento, algumas feridas também vindo à tona. Veja, Lilith e Quiron, ambos representam feridas, cada um ali com algumas nuances, né, alguns detalhes, mas tanto Quiron quanto Lilith representam feridas. Lilith puxa muito para a rejeição, para a questão do feminino ali, e o Sol fazendo quadratura com Lilith pode também despertar aí essas feridas vindo à tona. E aí, claro, conheça também a Lilith no seu mapa, porque pode ser que ela dê um alô nessa semana por conta da quadratura com o Sol. A minha Lilith é Peixes, né? As duas Liliths que eu estudo, no meu caso, são no signo de Peixes. Então, é toda essa parte do inconsciente da espiritualidade. Domingão. Domingão a gente tem uma energia bem interessante, que é a Lua entrando em Câncer. Né? Então, a Lua cheia, o fato da Lua estar cheia, ela já está poderosa, né? Está toda iluminada ali. Ela cheia. Deixa eu colocar aqui 12 do 1. E ela entra no signo de Câncer, que é o seu domicílio. Mas já olhando aqui, ó, temos que tomar cuidado para não ter conflito de comunicação no domingo, porque já começa cedo a Lua fazendo oposição a Mercúrio. Falaremos sobre isso no astral do dia. E além da Lua entrar em Câncer, o que acontece? O Marte faz um trígono exato a Netuno. Então Marte ali no grau 27 de Câncer fazendo um trígono a Netuno. Então esse aspecto ele vai meio que hoje ele já está ativo, né? Se a gente olhar hoje ele já está ativo, mas ele vai se formando, ele vai se fortalecendo. Domingo é o ápice dele, domingo é o pico, e depois, na semana que vem, a gente vai ter o aspecto separativo, ele vai diminuindo ali a ação dele. Esse aspecto é muito interessante. Para quê? Para uma ação inspirada, para uma ação muito ligada à temática do amor incondicional, da espiritualidade, dos sonhos, essa investigação do inconsciente, porque o Câncer fala de emoções, emoções do passado. O Netuno, o Peixes, fala do inconsciente profundo. Então, ambos vão estar se falando bem nessa revisão de Marte, que é a retrogradação. A própria Lua estará cheia em Câncer, iluminando ali, né, o inconsciente e se encaminhando para a Lua cheia. Né? Na verdade, a Lua ainda não vai estar cheia de manhã. Né? Eu falei que já era Lua cheia, mas ainda é Lua crescente. Só que ela vai se encaminhando para ter Lua cheia, porque a Lua cheia vai ser no dia 13, na segunda-feira. Mas pode ter certeza, no sábado à noite, quando você olhar para a Lua, se tiver claro o céu, muita gente já vai falar, a Lua já está cheia. Não está ainda, mas ela já aparenta porque ela está com muita luminosidade. Então, ação inspirada, pessoal. E aí, novamente, eu tenho recomendado todo mundo aí a buscar se conectar mais com a energia dos mestres, dos avatares ali, que trabalham essa coisa do amor incondicional, né, que é a energia de Netuno. Netuno vai entrar em Áries, vai iniciar um novo ciclo aí, nesse ano de 2025, e pode dar um novo start para a humanidade, um novo início, né, de como utilizar essa energia do amor incondicional. Então, praticamente assim, todos os mestres que a gente está analisando ali, nesses últimos dias, né, teve a Ama, a mestra do abraço, ontem teve o Maharaji, e todos eles falam do amor incondicional, né, e que as pessoas sentem isso, a pessoa ali emanando a energia do amor incondicional. Nós, seres humanos, né, comum ali, a gente não tem ali tanta essa condição, né? A gente passa por muita oscilação, a gente pode ter lapsos de acesso a esse amor incondicional. Mas a meta é o quê?
um mestre desse faz o quê? Ele vive na frequência de Netuno. Maharaj Ji, exatamente. Ele vive na frequência de Netuno. Então ele consegue estar mais tempo ali nessa energia do amor incondicional, da espiritualidade. Aí, consequentemente, se ele está na energia de Netuno, ele também está na energia de Urano e Plutão. Por isso que a gente vê tanto milagre, a gente vê coisas inesperadas acontecendo, o mestre que aparece em dois lugares ao mesmo tempo, é uma coisa muito doida, e todo esse poder, né, que é o Plutão também sendo ativado, podendo trazer cura, transformação e assim por diante. Então a gente termina, né, na semana no domingo com Marte falando bem com Netuno, né? Tá sempre interessante. Ele está sempre vibrando nesse amor que cura. Então exatamente, nossa meta é o quê? É ir chegando cada vez mais próximo disso, embora seja desafiador, né? Então estar constantemente numa frequência de Urano, de Netuno e de Plutão é desafiador para a gente, mas é a meta, né? Para onde a gente tem que ir. E é isso, pessoal. Então já temos aí quase 40 minutinhos aí de live, né? Esse é o nosso resumão da semana. Novamente convido você que quer estar ali realmente sabendo tudo que está acontecendo, vem para o Astral do Dia. Você pode pedir para entrar no canal do Telegram ou, né, também assistir lá no Spotify ou no YouTube. Vai ter caixinha de pergunta aqui, eu vou ver se está disponível ainda, algumas que eu não respondi, já responder agora de manhã, e depois eu vou colocar outra para a gente ir conversando. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão, Namastê, Harion, até mais pessoal, tchau, tchau.